Bom dia, Pai do Senhor, para as pessoas que estão conosco, online. Que Deus abençoe grandemente nesta manhã. E que a igreja nesta manhã possa dar glória a Deus. Glória a Deus. E com certeza, né? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Que a igreja nessa manhã possa esquecer esses problemas lá fora. Você vai resolver amanhã, depois de amanhã, durante a semana. Descansa no Senhor. Procura adorar, buscar a sua presença. Sim. Que Deus vai te honrar, viu? Honrar a sua fé, a sua fidelidade para comigo, né? Estamos aqui na manhã de vitória. Hoje à noite também temos um culto, né? Você que está aqui na Isabel, que é o curso do Espírito Santo, né? Mas a consagração, consagre a sua vida para amanhã. Tenha um sábado abençoado em Senhor de Jesus. E o Senhor para o melhor para a gente nessa manhã? Nome, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em meu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero ouvir você. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim meu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Em nome do Senhor, nessa manhã, aleluia. E nós acabamos de pedir o Senhor renovo e para Ele também fazer uma mudança em nós. Tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas, que o Senhor venha ajudar, nos ajudar para libertar, para que a gente possa servir o Senhor da maneira que Ele quer, né? Como tem que ser feito. Que a gente possa sempre reconhecer as nossas fragilidades, né? As nossas falhas diante dele, porque perfeito só Ele, né? Louvado seja o nome santo do Senhor da glória. Nós vamos colocar na tela agora a palavra, né? Introdutória, nós vamos fazer a leitura responsiva, são só 2 versículos, né? Você quer? Eu vou ler o primeiro e os irmãos o segundo, tá? Mas vamos ler todo mundo junto, só 2 versículos. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Toda a igreja comigo, segundo.
O temor do Senhor é a inscrição da sabedoria e precedendo a honra vai a humildade. Pode citar a glória de Deus. A palavra introdutória, né? Mais tarde o pastor irá ministrar, né? Também a palavra de Deus. Porque aqui também não deixa de ser a palavra do Senhor já falando conosco. Não é um perigo o crente rejeitar a correção de Deus. Ele está fazendo por causa da sua alma, menosprezando a sua alma, menosprezando até a sua salvação. Porque o que Deus quer de mim, de você, não é o sacrifício, mas é a minha e a nossa obediência. Você pode dar glória a Jesus? Você pode fazer tudo, mas se você não obedecer o Senhor, que desobedecendo o anjo do Senhor que Ele colocou, ele está sob a direção de Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Então, quando a gente rejeita, menospreza, a vida do crente está muito mal, não está bem. Porque é uma brecha aberta para o inimigo entrar. E o inimigo ele só respeita o homem de Deus e a mulher de Deus quando ela está com as brechas fechadas na obediência. Você pode ir lá na escadaria da penha, que não sei quantos verão tem percebido são poucos, subindo todo de joelho. Mas se está teimando com Deus, desobedecendo com Deus, não adianta. Porque Deus se agrada da obediência. E o Espírito Santo, Ele vai deixar lugar para operar, trabalhar na minha e na sua vida. Amém. Deus está falando comigo também. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça. O Espírito diz às igrejas. A palavra do Senhor nos diz também em Provérbios 15:3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor está lá no seu trono. E a palavra do Senhor nos garante que o Deus de Israel não dorme. Ele não dorme. Os olhos do Senhor estão observando a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Porque você, eu, nós servimos o nosso Deus ao todo domingo. É aquele Deus que falava face a face com Moisés. É o Deus que falava poderosamente com Abraão. Onde esse Deus também operava poderosamente através da vida de Elias e Eliseu. E vem de Paulo, Pedro, e é o Deus que opera através da minha vida e através da sua vida. Glória a Deus. E esse Deus, Ele é um Deus exigente. Ele é um Deus exigente. Ele disse: olha, a minha glória eu não dou a homem nenhum, que a glória é dele. Você pode levantar a sua mão. Glória a Deus. A minha glória eu não dou a homem nenhum. Não adianta a gente querer aparecer, ser estrela, porque Ele tem brilho. Aleluia. Ele Glória é a o Deus. Senhor. Então por isso que a Bíblia diz: toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Porque só Ele, aleluia, Só Ele. só o Senhor Jesus é que é digno de toda honra e glória. Amém. Né? E o Pai, o Filho e o Espírito Santo com certeza estão entre nós. Você já pode sentir a presença do Senhor? Amém. Então hoje, muitas vezes você depara com muitos crentes desobedientes. Não obedece os seus pastores, não obedece a liderança. Ela foi constituída pelo Senhor. Não que a liderança, os homens e mulheres de Deus sejam perfeitos, não. Mas Deus colocou seu anjo, seu ministério, porque Ele tem uma grande responsabilidade comigo e com você.
que são as ovelhinhas do Senhor. Amém. Aleluia. E Ele tem que zelar pelas almas. Ele tem que cuidar das almas, porque naquele grande dia Ele vai dar conta de cada um de nós. Apresentar o rebanho que Deus deu na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado de não menosprezar a correção de Deus. É a combinação aos olhos de Deus a rebeldia. Dá a impressão que é uma coisa boa, né? Mas a rebeldia é uma coisa terrível diante de Deus. E nós não podemos mais nos comportar como crianças. Porque hoje nós já temos conhecimento e entendimento da palavra. Hoje nós já comemos feijoada, né, espiritualmente falando, copacó, vida forte. Não tomamos mais mingauzinho. E Deus, Ele não tem o inocente como culpado, Ele é culpado por inocente. Porque Ele é justo, aleluia. Você pode dar Aleluia, glória a Deus. E Deus está falando com a sua igreja. Prepara-te, Israel. Temos que estar preparando. Olha, tudo que nós estamos vendo. Nossos irmãos lá fora estão sofrendo horrores. E tem país aí que não pode mais. Aonde souber que tem um crente, eles vão na casa. E essa semana eu fiquei sabendo, estou muito assim preocupada. Deus em casa disse: não deixe isso influenciar sua cabeça, olha, porque senão a gente não aguenta, nós somos seres humanos. Muitos irmãos ali na Indonésia foram mortos por causa da palavra, do amor de Jesus. E os que estão vivos, a libertar crianças, os jovens, eles foram presos e estão sendo tratados como animais. Nossos irmãos não comem sem direito a comida. É uma coisa que não é para o humano viver. Porque, irmãos, o cerco está apertando em todo o mundo. Vamos aproveitar enquanto Jesus está dando para a gente essa liberdade. Amém, glória a Deus. Vamos aproveitar. Jesus está dando liberdade para mim, para você falar. Amém, louvado seja Né? Deus. Porque o Senhor está voltando para buscar o seu povo. Amém. E nós precisamos de obedecer ao Senhor. Eu não vim com essa palavra para a igreja, não. Eu não preparo nada para mim. Eu chego aqui, Deus me dá na hora. Amém. Eu digo: Senhor, é a palavra. Quando eu abro, bateu, é a palavra. E Deus fala comigo, mais comigo ainda. Aleluia. E nós precisamos de nos unir, para que a igreja do Senhor esteja preparada, porque qualquer hora, eu não sei a hora, mas nós vamos ouvir um grande barulho. Um grande barulho anunciando: o rei está voltando. O noivo chegou. Aleluia! Como estão nossas lâmpadas? Como estão? Como é que está a sua lamparina? Jesus está voltando. Não deixe acabar o azeite, mas se enche cada dia mais do azeite. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Porque o noivo está voltando. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã? Aleluia! Vamos pedir ao Senhor para nos encher do azeite nessa manhã? Amém. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Aleluia. Pede a Ele para botar azeite na sua lâmpada. Amém. Eu já estou pedindo para botar na minha também. Amém, glória a Nosso Deus. som está cheio desse azeite. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor, para que eu possa servir-te com amor. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Quero ouvir.
Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder criticar. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder criticar. De madrugada, o que a gente faz? Vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Pra que eu possa servir com amor. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Senhor Jesus, és minha vida. Senhor Jesus, és minha luz. Salvaste a minha alma perdida. Por isso eu te louvo com o meu coração. Salvaste a minha alma perdida. Por isso eu te louvo com o meu coração, com o meu coração, com o meu coração. De madrugada, Vai buscar poder. de madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Glória a Deus. Regina está com a cara boa, Regina? Está sentindo bem? Graças a Deus. Eu olhando para você, sentindo você assim, tá? Celebrando, né? Bem melhor daqueles dias que chegou. Mas isso tudo é Deus abençoando, operando, né? Louvado seja Deus. E quem busca o Senhor, acha Ele. Deus. A palavra do Senhor diz: pedir, pedir, dá segurança. Você está pedindo, Deus está vendo a sinceridade do seu coração, né? E a mão de Deus está estendida aqui nessa hora, né? Louvado seja Deus. Uma oportunidade aqui para a Marisa Marisa. Vamos continuar ligados nessa manhã. E cada um que vier aqui na frente, né? Deus vai falar conosco. Nós não temos nem muito, né? Para que o outro irmão também possa ministrar conosco. Eu salvo meus irmãos que eu passei com Amém. Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. A luta é grande, mas a vitória é maior. Glória a Deus. Espero ser bom, vai gastar. Essa fala sempre conosco. A gente tem que estar ligado realmente. Pelo Senhor próximo. E a nossa meta é que a nossa família seja salva também, né?
buscar Ele, onde se pode achar. O Espírito de Deus está aqui, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando a sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Aleluia. Pai, eu quero te adorar. Adore, Senhor. Em espírito e verdade. Não apenas no santo lugar. Quero te entronizar entre os querubins. Aleluia. Oh, leva-me à sala do trono. Adore o Senhor pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, eterno sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Adora o Senhor, oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Esse seja louvado. Está sentindo a presença do Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. E ele está aqui. Porque ele está no comando dessa obra. Ele que é o dirigente dessa obra, né? Amém. Por isso, quando você entrar aqui, ó, continue assim adorando. E nós viemos aqui só por causa dele. Não é verdade? Você veio aqui por causa do homem? Eu vim aqui por causa do Senhor, né? Manhã de adoração, de exaltação, o nome santo do Senhor, né? Bendito seja o nome do Senhor da glória. Levanta a sua mãozinha. Amém. Vai dar uma glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, Soninha também. Viva assim também. Nos ajudar, também, cooperando, né? Vamos continuar ligado, porque Deus vai falando, né? Através do louvor, outra através da palavra, e assim a aula vai sendo feita, né? Amém. Glória a Deus, Senhor. A paz do Senhor, Amém. Deus, eu vim com a palavra no meu coração que é Isaías, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu estava em casa, né? Toda embolada, porque a gente corre bastante por causa do trabalho, da conta, das coisas no final de semana, e quando chega no final do ano, as coisas ficam mais corridas ainda, né? E eu levantei cedo, comecei a correr e fazer as coisas para poder sair, para poder fazer as coisas, mas está aquela vozinha assim lá no meu coração: minha casa, minha casa, minha casa, louvado seja Deus. Então, eu falei assim: quer saber de uma coisa? Larguei tudo lá, porque a nossa prioridade é Deus, né? A nossa prioridade, o resto é segundo plano, né? A nossa prioridade é buscar o Senhor, e nós podemos fazer isso, porque nós ainda podemos achá-lo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
nós podemos ainda desfrutar da presença, da companhia, da atuação do Senhor na nossa vida, né? Então eu vim, irmão, já estava tarde, mas eu falei assim, se Deus está mandando, eu vou. Larguei tudo para lá. Depois, quando eu voltar para casa, eu dou meu jeito lá, continuo correndo, né? Mas estou aqui, estou satisfeita, estou alegre, tenho recebido muitas bênçãos e muitos motivos para dar glória ao Senhor. Para entrar neste lugar como adoradora, reconhecendo que todos os dias Ele me coloca de pé, todos os dias Ele me dá saúde para me levantar, todos os dias o Senhor tem respondido orações, feito milagres, irmãos. E isso é motivo para nós agradecermos, louvado seja Deus. Que nós possamos nessa manhã nos derramar diante de Deus e lembrar que nós podemos ainda achar o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele está conosco, que nós podemos dar para Ele o nosso melhor, e o nosso melhor é a nossa adoração, aquilo que vem de dentro do nosso coração, louvado seja Deus. O resto Ele vai acrescentar na minha e na sua vida, amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade. Prioridade ao Senhor. ao Senhor. Sempre a prioridade é Ele, né? Porque Ele não abre mão do primeiro lugar, não. Não vem botar marido, esposa, filho na frente. Primeiro é Ele. Amém. Levanta essa mão e glorifica Ele. Glória a Deus. Vale agradecido seja o santo nome. Aleluia. E o Senhor se alegra. Quando Ele vê que você realmente dá o primeiro lugar para Ele, né? Amém. E Ele não abre mão, não, tá? Vamos trabalhar isso. Aleluia, louvado seja o Glória a nome do Senhor, né, irmão? Deus. Louvado. Rendemos muita graça e glória ao Senhor. Quanto a vida e esperança do Senhor, né? Nós estamos necessitados aqui louvando, exaltando o nome do Senhor. Porque não sabemos, meu irmão, daqui a 2, 3 minutos, você vai ter essa oportunidade, aleluia. Então, logo o Senhor, porque a palavra dele fala assim: quanto a vida e esperança, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, usando ao nosso Deus, aleluia. Aleluia. Santa
Deus, né? Esse Jesus maravilhoso que deu a vida lá na cruz por nós, né? Por isso nós estamos aqui hoje, por causa dessa oportunidade, né? Ele nos provando o seu amor, né? Que a Isabela também está assim. Oportunidade, igreja. Continue esse pedido, por favor. Porque a igreja vai estar ligada, viu? Porque você também é responsável pela obra de Deus, tá bom? A paz do Senhor. Amém. Glória a Louvado e Deus. agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que estão aqui na presença dele, né? Quantos poderiam estar aqui, né? E não estão, né? Eu estou com a tia, né? A tia, como fosse minha mãe, me criou nesse período da minha vida, e ela teve um AVC, segunda-feira. E esse AVC, ele não foi na cabeça, ainda bem, né? Mas demorou muito ela caiu no banheiro, e demoraram a saber que ela estava caída, né? Por isso. Então demorou um pouco, né? Por isso ela ficou assim muito, está com a parte direita toda parada, né? Mas ela não fala e não abre os olhos. Entendeu? Uma pessoa que serviu a Deus durante 70 anos. Uma pessoa assim maravilhosa. Acho que Deus está cuidando dela. Amém. Eu tenho certeza disso. Se for da vontade dele, é o que será feito. Né? E ela sempre, ela tem 84 anos, mas ela estava sempre na casa do Senhor. Entendeu? E ficava triste o dia que não podia ir. E hoje as pessoas podem vir, não vem. Não vem agradecer a Deus. Quantas coisas que Deus faz na nossa vida. A gente só sabe pedir e agradecer muito. Né? Então isso é muito assim, eu fico assim triste com isso, porque as pessoas poderiam ser mais gratas, sabe? Mais gratas ao Senhor, né? Então vamos adorar o Senhor essa manhã, né? Adora o Senhor. Coloca assim a mão no seu coração. Fecha os olhos. Vai falando com Ele, porque Ele está aqui. Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Problemas todos nós temos, seja de saúde, seja de financeiro, todos, familiar, tudo nós temos. Mas o Senhor, Ele segura a nossa mão e Ele vai com a gente. Pode ter certeza disso. Vamos adorar o Senhor. Adore, que se sol não brilhar, não deixe que a vida vai iluminar. Simplesmente adore o fogo do altar.
Eu tenho tudo que eu preciso em Cristo. Tudo que eu preciso. E se a estrada nessa vida ainda não acabou, é porque não chegou ao fim, ainda não chegou ao fim. Adore, glória a Deus. E o Senhor diz na sua palavra: o Senhor falou para Satanás aqui, para o diabo, não quiser. Adorarás o Senhor, seu Deus, somente a Ele. Você pode levantar sua mão. Glória a Deus. Adoramos o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Os anjos do Senhor, eles estão a serviço de Deus, são ministros de Deus. Mas eles não foram criados para se adorar. Porque a adoração somente ao Senhor. Amém. Glória a Deus, Senhor. A mulher está falando aqui na frente, eu fazendo certo. Temos que aproveitar agora. Que agora você pode vir com a porta aberta, glorificar, pegar a mão de Deus. Vai chegar um tempo que você vai querer e não vai poder. Quantos estão no leito nessa hora e estão ali, poxa, por que eu não aproveitei o tempo que eu estava com saúde? Estão na cadeira de roda, por que eu não aproveitei? Tudo bem quando Deus está te dando força nas pernas para andar. Marta, tudo bem que a gente tem os nossos afazeres, arrumar. Mas tem hora que você tem que deixar. Como a Sônia falou, deixei tudo lá. E a prioridade é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Marta estava lá, frita, familiada com aquilo tudo fazendo. A Maria disse: eu vou lá, ficar diante do meu Senhor, ouvir as coisas maravilhosas que Ele faz. Amém. Olha o prazer de Maria. Nós nos damos conta, ninguém tem que fazer na nossa casa, lógico. Mas na hora de servir o Senhor, dá o melhor para Ele. Nunca dá o que resta. Nunca dá o que sobra. Nunca dá migalha para Deus. Mas dá o seu melhor para Ele. Glória a Deus. Porque Deus não dá migalha para ninguém. Deus não dá resto para ninguém. Amém. Louvado seja Tudo Deus. que Deus dá para nós, Ele dá o melhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, E Ele também só recebe a nossa adoração Amém. quando nós estamos dando para Ele o melhor. Ele conhece nosso coração. Alexou na sua graça. Que de pé um instantinho, gentileza. Jesus já te tocou aqui nessa manhã? Glória a Deus. Quando nós estamos aqui orando, buscando a presença de Deus, o Senhor está tocando na minha vida e na sua, e na nossa família. Está tocando nessa manhã com a sua mão poderosa. Se você puder abrir sua boca e dar uma glória bem forte para Ele. A igreja está orando, chorando e clamando, adorando ao Senhor. Era muita humilhação, todos com o rosto no chão, expressando seu amor. Deus ali o revestia com seu fogo puro e santo, muita glória e poder. Quando uma mulher de Deus de repente se levanta
e não pôde se conter. Cante comigo. Jesus me tocou, Jesus me tocou, quando eu orava, quando eu chorava, Jesus me tocou, Jesus me tocou. Chorando e clamando, adorando ao Senhor. Era muita humilhação, todos com o rosto no chão, expressando seu amor. Deus ali o revestia com seu fogo puro e santo, muita glória e poder. Quando uma mulher de Deus de repente se levanta e não pode se conter, cante comigo. Jesus me tocou, Jesus me tocou, quando eu orava, quando eu chorava, Jesus me tocou, Jesus me tocou, Jesus me tocou, quando eu orava, quando eu chorava, Jesus me tocou. E nessa manhã Ele está te tocando. Está te tocando nesse coração que está tão triste. Está tocando na sua mente, tirando essa preocupação. Tocando na sua saúde, repreendendo as enfermidades. Está tocando na minha, na sua, nas nossas finanças. Porque Ele é dono da prata, dono do ouro. Ele está tocando na nossa família. Vai adorando Ele nessa manhã. E Ele tem ouvido você. Ele disse, aleluia, Glória a Deus. Louvado seja Deus. eu vi as lágrimas de Ezequias. Eu vi a oração de Ezequias. E Ele assim tem falado nessa manhã para mim, para você. Eu vi essa oração. Eu tenho visto as suas lágrimas, o teu clamor diante de mim. Eu visto a tua dor e a sua angústia. Mas eu não tenho te deixado sozinha. Eu tenho passado contigo. Quando tu está passando pelo fogo, eu estou passando contigo. Pelas águas, eu estou passando contigo. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos. Louvado seja Deus. Contigo. Louvado. Agradecido seja Santo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ser forte, corajoso. Sem ânimo. Eu estou contigo na cova do leão. Glória a Deus. Louvado seja E já Deus. fechei a boca dele. Aleluia. Já fechou a boca. Eu estou contigo. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação do céu. Aleluia. Vai adorando o Senhor. Tenho visto quando tu tens humilhado diante de mim. Glória a Deus, meu Deus. Alash, oh, manto e calabás. Tenho visto, alash.
suíre fácil Amassubi Aravas. Tudo tem salado comigo pela palavra. Liga no paz. Meus amigos, estejam atentos à oração daquele que me busca. Daqueles que confiam em mim. Ai, de planto de boas, curia na casa. O Espírito de Deus está aqui nesta manhã. Nós soube a casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não olha para o mar da vida, não. Olha para as ondas, não. Olha aí para mim. Eu estou acima das ondas. Aleluia. Estou picando elas. E ele passa a paz. Tu és o Senhor, o Rei da Glória. Eu seguro pela mão. Aleluia. E te ajudo nesta breve estação. Porque eu, Senhor, aleluia, é quem terei por nós. Nós subiando de calabás. Essa guerra é tua, lá, só eu, Senhor, que guerrei por ti. Nós subiando de fácia. Louvado seja Deus, levanta sua mão para orar no Senhor. É tempo de adoração. É tempo de glorificação. Não deixe de adorar. Livre paz. Estou me confiando em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Só é o Senhor que não ouve o vento cessa. Andará, porque veio a autoridade sobre tudo e todos. Lavando e fácia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Tive necessidade de adoração do Senhor nesta manhã. Ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Majestade santa, Massuri de paz. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. E Ele conhece quem são os adoradores. Não basta abrir a boca e dizer eu sou adorador. Ele conhece quem são os adoradores. Nós subiramos. Os que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. És exaltado sobre a terra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos falar. Mas preciso que se coloque na posição que eu acho. Amém.
ei, comanasse, que ouva. Te digo que não é hora ainda que ouvasse. Conheço os seus pensamentos, conheço o seu coração, mas não está na hora, filha, e ouvasse, que ouvarei. Continua nesse caminho, ai, ouvasse, que eu a coloquei. Porquanto eu te digo que nesse caminho eu darei vitória a ti. Mas fazei aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Te digo que eu conheço o seu valor. Ai, ouvarei, que eu faço. Eu não olho para a aparência do homem, mas eu olho para o coração e eu conheço o seu. O que eu faço é que é sua. Ainda que o homem diga não, eu digo sim. Eu que te chamei. Tomai a posição a qual a coloquei e continuai no caminho que está, porque não é a hora de mudar essa direção. E é essa a palavra que eu te digo. Glória a Deus. Quando o Senhor fala, toda a terra se cala. Quando eu termino de falar, a terra glorifica o nome dele. Ele está nesse lugar. Esse Espírito maravilhoso. Glória a Deus, meu Deus. Espírito Santo, aleluia. E o anjo, o Senhor já preparou a mesa nessa Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está falando do Senhor. A mesa já está posta, não falta nada sobre ela. Então vamos passar para a palavra. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ler os versículos 7 a 12. Gênesis 39, versículos 7 a 12. Sabemos que
Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo para fazer, para desfazer, para criar, enfim, tudo há um tempo. Há um tempo na nossa vida que é o tempo da gente enfrentar, mas há um tempo na nossa vida também de fugir. Nós vamos falar hoje sobre fuga, sobre a importância de fugir. Gênesis 9, versículo 7. Não? Posso ler aqui então? Acompanhe comigo. Todos encontraram Gênesis 9? 39, 7 ao 12, né? Gênesis, pode? Não. Gênesis 39. Vai falar sobre José na casa de Potifar. Passagem muito conhecida. Gênesis 39, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Versículo 9. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Amém? Amém. Louvado seja Deus, nosso nome para Jesus. A palavra de Deus, para nossa meditação nesta manhã. Podemos tomar assento. Irmãos, essa passagem, Gênesis 39, vai falar de José na casa de Potifar. Todos conhecemos essa passagem, onde aquele jovem, José era um jovem na ocasião, bem jovem, e ele então vai para a casa de Potifar, e lá é dada a ele a administração ali da casa. Ele passa a cuidar de tudo, ele passa a ter poder, digamos assim, sobre todas as coisas. Ele só não podia tocar, evidentemente, na mulher do senhor dele. Mas esta mulher, ela começa a ter olhares com segundas intenções para José. E José tenta se desviar daquela perseguição de todas as formas. Mas a mulher que tenta seduzi-lo, a cada dia mais, ela vai investindo, ela vai ganhando terreno, ela vai avançando. E nesse dia, ela então vai para cima de José, e a gente lê, a gente viu aqui nessa passagem que José
toma uma atitude. A atitude de José foi fugir. E é sobre essa passagem que eu quero comentar com você, quero meditar, quero levar à igreja a meditação sobre a necessidade de nós fugirmos. Às vezes, o melhor caminho é fugir de uma situação em que você não tem força o suficiente para vencer o seu inimigo. José, ele fugiu da concupiscência da carne, da tentação, do desejo sexual. José, ele teve uma percepção de que se ele ficasse brincando, que se ele cedesse apenas a um abraço, se ele deixasse que apenas ela tocasse ele, afagasse os cabelos, elogiasse a blusa dele, ou fizesse qualquer tipo de carinho, ele sabia, ele era um garoto, ele era jovem, ele era uma mulher bonita. Então, aquele menino, ele percebe que ele não podia brincar com o pecado. Ele não podia ficar ali dando asas para o pecado, ele não podia ficar ali jogando com o pecado, porque ia chegar um momento que ele não teria condições de vencer o pecado. É uma palavra para mim, é uma palavra para você nos dias de hoje. Nós também não podemos brincar com o pecado. Quando nós estamos diante de uma situação, e aquela situação muitas vezes parece para nós uma situação que pode ser bonita, uma situação muitas vezes apetitosa aos nossos olhos, uma situação que muitas vezes desejável, mas para que a gente não continue brincando com o pecado, é preciso que nós fujamos, que nós saiamos dali, que nós saiamos em retirada, porque se a gente ficar ali, vai chegar um momento em que você não vai ter forças o suficiente para você dizer não ao pecado. Você vai cair, você vai pecar, você vai fazer algo que você não queria fazer no início, mas você ficou brincando, mas você ficou ali achando que tinha força suficiente. Você não tem força suficiente para lutar com o pecado. Aquele que acha que tem forças, aquele que acha que tem condições de brincar, aquele que acha que tem condições de enfrentar o pecado, ele acaba caindo. Ele acaba caindo porque o pecado ele vai se avolumando, ele entra como uma raposina, ele entra no teu coração e vai ganhando espaço, e vai ficando maior, e vai crescendo, daqui a pouco ele não encontra mais saída no teu coração. É preciso que você já desde o início você delete esse pensamento, que você de imediato fuja, procura um outro tipo de companhia, procura uma outra coisa para fazer, mas não brinque com o pecado, não alimente o pecado, não faça do pecado um bichinho de estimação, não faça do pecado algo de brincadeira, não faça do pecado o seu joguinho, porque pode acontecer de uma hora você não ter força suficiente para dizer não. Atrás do pecado está o diabo, e o diabo tem suas artimanhas. Será que alguém vai pensar aqui que foi fácil para José? Será que alguém aqui pode pensar que aquela mulher não era tão atraente assim aos olhos de um rapaz de 17 anos? É claro que aquela mulher era uma mulher atraente, é claro que era uma mulher bonita, é claro que era uma mulher desejável, mas José compreendeu que se ele ficasse ali, se ele ficasse a sós com ela, naquele quarto, ele ia pecar contra Deus. Mas José tinha falado para ele: eu não posso pecar contra o meu Senhor, que deposita em mim ele deposita em mim uma confiança, ele deposita em mim, ele deixa a casa sob o meu comando. Ele não sabe nem o que tem na cozinha, ele não sabe o que tem na despensa dele. Sou eu que
de alguém que depositou, colocou tudo isso sobre os meus ombros, e eu vou pecar contra ele. Mas muito mais de trair a confiança do meu amigo, mas muito mais de trair a confiança do meu Senhor, muito mais de trair a confiança daquele que acreditou em mim, que apostou em mim, é eu pecar contra Deus. Eu não posso pecar contra Deus. Então José tinha esse espírito, José tinha esse entendimento que nós estamos falando aqui, não de uma pessoa que já tem 30 anos de evangelho, não estou falando de uma pessoa que já tem 30 anos de igreja, que já passou já de uma certa idade, que já conhece a palavra de Deus. Eu estou falando aqui de um menino, praticamente um menino, um adolescente que estava na flor da idade, que estava com todos os hormônios em ebulição, e aquele menino, ele teve a coragem, ele teve o entendimento de fugir. E muitas vezes você pode pensar assim, mas fugir não é uma atitude covarde? Depende. Neste caso aqui, foi a atitude mais sensata, foi a atitude mais correta que ele teve, foi fugir. Muitas vezes nós ficamos sem jeito de dizer não para um convite de uma colega de trabalho que nos convida. Nesse final de ano, agora, a gente vê que os nossos colegas de trabalho, eles sempre têm aquelas coisas de a sexta happy hour, sexta-feira, a gente agora, no final do ano, para namorar, e sempre tem aquele que te convida para uma boate, te convida para um barzinho, não tem nada demais, é só uma música ao vivo, talvez alguém esteja bebendo um chopp, uma cerveja, mas te convida, e faz esse convite para você, às vezes, de uma forma tão tão diplomática, tão carinhosa às vezes, não está disputando, nem está falando de religião, mas te convidam. Não, senhor, vamos lá, tomar um negocinho depois, com 2 expedientes, ele vai conhecer, vai com mais amigos, ele vai com os amigos, ele vai conhecer a irmã Guarda, vai conhecer não sei o quê. Meu irmão, minha irmã, não cai nessa. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade de dizer não para um amigo. A gente tem dificuldade de dizer não para o colega. Mas por que a gente diz não com tanta facilidade para Deus? Por que a gente esquece todos os ensinamentos de Deus? Por que a gente briga com o pecado? E a gente pode dizer assim, mas é só uma idazinha ali numa boate, não tem problema nenhum, até gostaria de conhecer como é que funciona lá dentro. Eu vou para ver como é que é. E aí você acaba indo para o lugar desse. E aí quando você vai para o lugar desse, aquilo ali lhe parece agradável. Muitas vezes aquilo ali parece para você algo desejável, algo que não é tão ruim assim. Pelo contrário, é algo interessante, é algo novo. E aquilo vai ganhando espaço na tua vida. E quando você pensar que não, aquilo te dominou, em vez de você achar que está dominando ele, foi ele que te dominou. Foi o pecado que te dominou. Muitas vezes já ouvi situações de pessoas que dizem assim, eu estou apaixonada por uma mulher que ela não é da casa de Deus, ela não conhece o Evangelho, mas não tem problema, eu vou fazer com que ela se converta, que ela venha para Jesus. Da mesma forma, uma mulher conhece uma pessoa na rua, às vezes até está bebendo, ou fumando, ou fazendo alguma coisa, mas ela diz para si mesma, e às vezes até para a igreja, ou para os amigos, ou para quem quer que seja, ela vai dizer, não tem problema, eu vou ficar com ele, tenho certeza que eu vou converter, eu vou trazer ele para a casa de Deus, eu vou evangelizar, eu vou mudar esse homem. E às vezes a gente já ouviu muitas conversas que foi o contrário. Foi ele que te levou para o mundo, foi ele que levou ela para o mundo, foi ela que levou ele para o mundo. Não briga com o pecado, porque o pecado é muito mais forte do que você. Então quem está atrás do pecado certamente é mais forte do que você. E ele não brinca. Então José tem essa atitude de fugir do pecado. Agora, a gente vê uma recomendação de um homem sábio, Paulo. Paulo vai falar para Timóteo, Paulo vai dizer assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, foge também dos desejos da mocidade. Quais são os desejos da mocidade? Os desejos carnais, sexo, as coisas, as paixões. Foge disso e segue
a justiça, a fé, o amor e a paz com o quê? Com o coração puro invocam ao Senhor. Diga não para aqueles. Fuja das concupiscências da carne. Fuja do pecado. Diga não ao pecado. E se aproxime daqueles que estão invocando o nome do Senhor. Se aproxime daqueles que estão buscando o Senhor. Se aproxime daqueles que estão lutando para não cair. Se aproxime daqueles que estão se explorando uns dos outros para que tenham essa força, que continue perseverando. Você tem que fugir do pecado. Fugir do pecado porque você pode cair. Paulo deu esse conselho de Timóteo, filho na fé. Paulo estava aconselhando aquele jovem. Timóteo ainda era jovem. Ele está dizendo: Timóteo, foge das paixões da mocidade. A mocidade vai colocar no teu coração desejo de ter uma casa maravilhosa, vaidade. Vai ter um desejo de ter um carro melhor do ano, vaidade. Foge dessas coisas de concupiscência da carne. Foge do desejo de ter uma mulher hoje, de ter outra mulher amanhã. Foge disso, Timóteo. Era disso que Paulo estava falando para aquele homem. Foge das paixões da mocidade, porque são essas paixões que vão te colocar muitas vezes em pecado. E ele fala isso para Timóteo. Então, quando Paulo falou foge para Timóteo, nós entendemos, podemos entender que Paulo estava lembrando da atitude de José, que teve aquele discernimento de fugir a tempo. Fuja a tempo. Essa é uma palavra para mim. Essa é uma palavra que serve para você. Você pode não dar glória a Deus, você pode não dar aleluia, você pode não pular, mas é esta palavra que Deus tem para você, que Deus tem para mim. É esse conselho, é isso que Deus quer falar comigo. Fuja do pecado, fuja das tentações, não brigue com o fogo. Aquele que fica brincando com o fogo termina se queimando. Será que alguém tem condições de brincar com o fogo, de tomar o fogo? Será que alguém tem condições de brincar com a água? Será que alguém tem condições de brincar com as forças da natureza? Será que alguém tem condições de brincar com o pecado? Nós não temos condições de brincar com o pecado. Então, nós muitas vezes temos que tomar sim essa atitude. Teve um homem na Bíblia que ele não teve o mesmo entendimento de José. Estamos falando de Davi. Davi, a Bíblia nos diz lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5, passagem que todos conhecem, a passagem onde ele deveria ter ido para a guerra. Mas não, ele ficou lá no palácio. E lá no palácio dele, ele começa a ver Betseba. Começa a olhar para ela, talvez, começa a sorrir, receber um sorriso de volta, e assim vai. A Bíblia diz que um dia Davi manda buscar Davi, e Davi pega. E a consequência desse pecado foi algo terrível para a vida de Davi. Foi algo terrível para a família de Davi. Foi algo terrível para todo mundo. Foi algo que resultou em morte. Então, talvez você pense que aquilo foi uma única vez que aconteceu. Talvez você pense assim: um dia Davi estava tomando banho, Davi estava ali no palácio, andando por ali, no altar, aí viu uma mulher, Betseba, que estava tomando banho. Não foi uma vez só. Aquilo aconteceu, aquelas trocas de olhares, aquele joguinho, aquela brincadeira com o pecado, não aconteceu da hora da noite para o dia. Não aconteceu de uma vez só. Aquilo ali foi um olhar que atraiu um outro olhar, que desencadeou um outro olhar. Talvez um olhar agora mais largo, um sorriso mais largo. E aquilo ali vai ganhando força, aquilo ali vai tomando espaço. Quando é um dia, ele tem a ousadia. O pecado te leva a uma ousadia. O pecado te leva a tomar decisões, às vezes, que foge
ousadia dele, o pecado já tinha trabalhado tanto no coração daquele homem, que ele já não estava mais pensando com a razão. Ele não tinha mais discernimento do que estava fazendo, das consequências que aquilo ali poderia trazer para ele. E as consequências que eram. Todos nós sabemos que aquele homem se deitou com aquela mulher, e quando aquela mulher diz que está grávida, a gente vai ver que aquele homem, que Davi agora vai mandar buscar o marido dela, que Davi agora vai armar uma mentira em cima da outra, para ver se tira aquele homem de circulação, para ver se aquele homem apaga aquele pecado dele. Mas ninguém pode apagar o meu pecado. Ninguém pode apagar o teu pecado. Eu não posso usar ninguém para apagar o meu pecado. Você não pode usar ninguém para apagar o teu pecado. Sabe que o único que pode apagar o teu pecado? Sabe quem é o único que pode redimir o teu pecado? É o sangue de Cristo. Somente o sangue de Cristo pode limpar o teu pecado. As demais coisas, talvez, botem o pecado debaixo do tapete. Mas é o único que tem condições de limpar o pecado, é o sangue de Jesus. O único que tem condições, porque aquele que era passado lá no Antigo Testamento, o sangue que era passado lá nos umbrais da porta, o que ele fazia era camuflar uma situação, mas não tirava o pecado. O que verdadeiramente tirava o pecado, tira o pecado, é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que tira o pecado. Então não sou eu que vou encobrir o meu pecado, não é você que vai encobrir o meu pecado. Então, ali Davi tem aquela atitude de chamar aquele homem, vai armar uma situação, vai levar aquele homem, vai levar ali ao assassinato frio, popular. A gente vê o quanto o pecado trabalhou no coração de Davi, o quanto o pecado tornou o coração de Davi tão insensível que ele já estava cauterizado, ele já não estava mais vendo isso. Foi preciso que um dia Deus usasse o profeta Natan para contar uma historinha para ele, para dizer de um homem que tinha várias coisas, várias ovelhas, vários animais, e que chegando um visitante na casa dele, ele pega a ovelhinha, não dele, mas de certo dele que tinha apenas uma, e por essa uma tinha muito amor. Então aquela conversa, quando ele ouve aquilo, ele vai ter agora um pensamento, uma atitude de juízo, de querer matar aquela pessoa. E aí o profeta diz, pois é, essa pessoa é o Senhor que está em pecado. Então ele vai se tocar, ele vai, como se diz na gíria, a ficha vai cair. A ficha cai nesse momento, é quando ele se dá conta de todo o pecado que ele cometeu. Mas ele só se deu conta de todo o pecado que ele cometeu quando ele tinha deixado um rastro de desgraça atrás dele. Quando o rastro de desgraça já estava feito, quando pessoas já tinham morrido, quando o filho dele tinha morrido, o filho do amor dele tinha morrido, quando tantas desgraças tinham acontecido, é quando ele vai se dar conta do pecado. Então, quando você briga com o pecado, quando você não tem discernimento do que está acontecendo, quando você fica nesse foguete, você pode fazer algo terrível. Havia um homem, a Bíblia, que era um homem escolhido por Deus, era um homem que era dado a um casal que não podia ter filhos. Aí mas Deus vai dar aquele homem vai ser consagrado como nazireu de Deus. Estamos falando aqui de Sansão. E aquele homem, ele tinha poder, aquele homem, o Espírito Santo estava com aquele homem. E estamos falando do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo não trabalhava da mesma forma que trabalha hoje, porque hoje ele está no teu coração e ele está no teu coração. Amém? Amém, igreja? Amém. O Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de você. Mas no tempo de Sansão, não. Ele não estava diretamente dentro de Sansão, mas ele vinha para fazer determinadas coisas, para fazer determinados propósitos. Ele era um homem muito visitado pelo Espírito Santo. Ele era um homem forte. Ele era um homem que podia fazer coisas inimagináveis. Fazer coisas que você ficaria assustado, ficaria deslumbrado com o que Sansão fazia. Mas, no entanto, aquele homem, talvez não atinando, não tendo entendimento do que ele estava fazendo, ele começa a brincar com o pecado. E quando ele começa a brincar com o pecado, quando ele
a gente vai ver que o pecado vai crescer de uma forma tão grande no coração daquele homem, que aquele homem vai perder a noção das coisas. Aquele homem acha que tudo aquilo que ele fazia é pela força física dele. Ele tinha esquecido que era o Espírito Santo que fazia aquilo, não era ele. Ele era apenas um vaso, ele era apenas um intermediário de todo aquele poder de Deus. Ele, todo aquele homem vai brincar com aquela mulher. Ele vai brincar com Dalila, vai ficar brincando, vai entrar num joguinho. E aí, todos conhecem o que aconteceu, todos sabem o que aconteceu. Dalila vai levar, vai fazer com que os cabelos daquele homem sejam cortados. Quando o cabelo de Sansão é cortado, a gente conhece essa história. A força abandona o que é o Espírito Santo. Ele pecou, o Espírito Santo saiu. Não venha pecar, irmão, para que o Espírito Santo não saia de você. Não venha pecar, minha irmã, para que o Espírito Santo não se aborreça. Não venha pecar para que o Espírito Santo não se entristeça. Que eu não venha pecar para que o Espírito Santo não se aborreça comigo, para que ele não se entristeça comigo, para que ele não se entristeça comigo. Mas para que isso não aconteça, é preciso que nós estejamos atentos ao que Deus fala conosco. E Ele fala conosco nessa manhã para que nós não brinquemos com o pecado, para que nós estejamos atentos ao que está acontecendo à nossa volta, para que nós não sejamos igual a Sansão, que achava que tudo aquilo era ele mesmo que estava fazendo. O que eu quero dizer com essa palavra é que essa pregação que você faz e talvez tenha alcançado alguém, e sempre vai alcançar alguém, porque a palavra de Deus não é você, não é porque você é eloquente, não é porque você pregou bem, não é porque você falou bonito, é porque o Espírito Santo de Deus está na frente. A oração que você faz e alguém fica curado, não é você, é o Espírito Santo que está te usando para que você seja um canal de bênção. Não é você, é o Espírito Santo. Tenha esse discernimento que você precisa estar consagrado, que você precisa estar ali andando no caminho estreito, que você não pode pecar, porque se você pecar, o Espírito Santo se entristece e contigo ele sai de você, e tudo aquilo que antes você achava que fazia, aquela oração que você fez e surtiu efeito, porque você é justo, você é justificado diante de Deus. Mas agora você faz e nada está acontecendo. Você está pregando, mas nenhuma pessoa se converte. Você está pregando, mas ninguém sente a presença de Deus. Porque também você achava que quem estava pregando era você, também você achava que quem estava orando era você, também você achava que quem estava fazendo alguma coisa verdadeiramente era você. Mas eu quero dizer que não era você, era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava fazendo. E Sansão perde as coisas. Sansão agora está vazio. Sem nada. Agora ele vai ser levado pelos inimigos, ele vai sofrer nas mãos dos inimigos. Cuidado, irmão. Não venha pecar, para que você não caia na mão dos inimigos. O inimigo, ele é implacável. O inimigo, ele não tem pena, ele não tem dó. Ele vai furar os teus olhos, ele vai tirar a tua visão, ele vai fazer com que você seja cambaleante. O inimigo, ele não vai ter pena de você, ele vai querer te destruir, ele veio para matar, roubar, destruir, ele não veio para aprimorar os seus dons, ele veio para roubar aquilo que Deus tem te dado, ele veio para te roubar, ele veio para te colocar nessa jeita. Mas você precisa estar atento para não brincar com o pecado, não brinque com o perigo, não brinque com o fogo. A palavra de Deus nos diz para que nós estejamos vigilantes, para que nós oremos, para que nós sejamos vigilantes nas coisas de Deus. Então Sansão não tem aquele entendimento. Tanta verdade diz que lá na frente a gente vai ver que Sansão agora vai entender que de fato ele precisava do Espírito Santo, nem que fosse pela última vez na vida dele. O Espírito Santo tomasse conta dele, tomasse ele para fazer aquela obra para o qual ele havia sido chamado. E Deus atende o apelo de Sansão. E a gente vai ver uma coisa extraordinária feita ali, que o Espírito Santo voltou a esta vida. Pode ser que nós não tenhamos a mesma sorte que Sansão teve. O Espírito Santo voltar a estar com ele, operando grandemente na vida dele. Sansão brincou com o pecado. Sansão brincou com o perigo. E
e sobre esse erro que ele cometeu, ele pagou muito caro também. Eu quero dizer que todos nós, quando nós brincamos com o pecado, quando nós incorremos no pecado, quando nós pecamos, nós caímos. É só a gente ver que tudo aquilo que Adão tinha diante dele, toda aquele jardim, aquele pomar, aquela beleza, essa fartura, mas ele peca. E quando ele peca, não há queda. Não é pecado que é uma queda. Todos os pecados que levam a um tipo de queda. É uma queda espiritual, é uma queda onde você, para se levantar de novo, sobre a verdade. Então, para que você não caia, para que eu não caia, nós precisamos, muitas vezes, ter medo. Eu quero te falar uma coisa. Ter medo, todo mundo fala para você não ter medo. Sim, é evidente. Há momentos na nossa vida que nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser audaciosos, nós precisamos ser combatentes. É verdade. Mas tem momentos na nossa vida que o que te salva é o medo. Eu não sei se você já ouviu uma expressão que diz assim: dificilmente, ou pelo menos na grande maioria, não é aquele que não sabe nadar que morre afogado. Quem morre afogado é quem sabe nadar. Porque ele se aventura mais. Aquele que é medroso só entra na praia, só até aí, come muito mal ali no escuro, porque ele tem medo. Ele não sabe nadar. Ele tem medo. Respeita o mar, respeita aquela coisa imensa que é de dele, respeita que sabe que é aquele mistério, sabe porque o mar é grande, ele não domina, ele sabe que o mar é muito maior que ele não tem condições de entrar no mar sem saber nadar. Então, aquele medo é que preserva a vida dele. Mas aquele mais afoito, aquele que acha que já aprendeu a dar umas férias engraçadas, ele se aventura no mar, desrespeita o mar, respeita o tempo, ele sai a nadar. E muitas vezes são essas pessoas que morrem. Quem morre no alto mar não é aquele que não sabe nadar. Quem morre no alto mar é aquele que sabe nadar, porque é afoito, porque é aquele que não tem o mar, não respeita o mar. Muitas vezes o medo é que nos salva. É o medo de meter o dedo na tomada que faz com que o meu filho, a minha filha, aquela criança, não medo. Você fala isso para ela, não mexe o dedo na tomada, se você vai tomar um choque. E ela fica com medo. Quando ela tem esse sentimento, nunca mais mexe o dedo na tomada. Porque ela sabe que ela pode morrer. Então é o medo. Muitas vezes o medo, ele tem um lado positivo na nossa vida. Faz parte. Então se você está sentindo medo de alguma coisa hoje, não se sinta o pior dos homens. Não se sinta a pior das mulheres. O medo faz parte. O medo ponderado. Medo equilibrado. É esse medo que te mantém no equilíbrio. É esse medo que faz com que você não venha cometer coisas que você não poderia cometer. É o medo, é o temor. Nós precisamos ter temor a Deus. E enquanto muitas vezes as pessoas de fora falam assim, mas como é que você vai temer a Deus, o Deus que você fala que ama? Precisa ter temor a Deus? Eu te falo sim, precisa ter temor a Deus. Porque não sou eu que dirijo os passos de Deus, mas é Deus que dirige os meus passos. Não fui eu que criou Deus, mas foi Deus que me criou. Então eu sou uma criatura de Deus, não Deus minha criatura. Então eu devo todo respeito a Deus, todo temor a Deus, falo com temor a Deus, eu temo a Deus. E se um dia me faltar temor a Deus, que eu seja eliminado da face da terra. Porque é preciso ter medo de Deus, é preciso ter medo porque Ele é fogo consumidor, Ele é justo. Preciso, muitas vezes alguém está te enganando dizendo que você não precisa ter medo não. Não precisa ter medo não. Medo é verdade. Tem medo sim. Tem medo que você está lidando com coisas que você não sabe como lidar. É coisa espiritual, é uma força muito além dos seus olhos. Então nós devemos sim temer. Não é para a gente sair por aí morrendo de medo de tudo, mas é um medo equilibrado, um medo sensato, um medo ponderado. É esse medo, o medo de pecar, é que me faz dizer não para a roda dos escarnecedores.
Não, eu não posso sentar naquela roda, porque hoje eu estou sentado naquela roda e alguém está me oferecendo uma água mineral. Mas eu sei que se eu for amanhã de novo e sentar com ele novamente, aquela pessoa vai ter uma ousadia maior de me oferecer não mais uma água mineral, mas apenas uma cerveja sem álcool. Aí eu tenho uma cerveja sem álcool. Não tem álcool, não tem. Aí eu vou de novo. E aí, na próxima vez que eu for, ele já vai estar mais ousado, porque o pecado vai crescendo, o pecado vai tomando corpo, vai tomando forma. Agora ele já se sente mais dono do pedaço, e agora não vai mais te oferecer uma cerveja sem álcool. Agora ele vai oferecer um chope. E a partir daí, tudo pode acontecer. Mas fique com pecado. Não seja na roda dos escarnecedores. É preciso que você fuja da aparência do mal. A palavra de Deus nos diz isso. O conceito da palavra de Deus é esse. 1 Tessalonicenses 5:22 fala assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. O termo abster significa fugir ou se afastar. Se afastar da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. A palavra de Deus nos diz em Tiago 4:7, assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É um contexto, mas para o contexto de pecado da carne, somos nós que temos que fugir. Pecado da carne, somos nós que temos que fugir de vós. Você tem que se sujeitar, submeter as coisas de Deus, submeter aquilo que José teve entendimento. Por que ele fugiu? Porque ele se submeteu àquilo que ele tinha aprendido. Não, eu vou submeter, eu me submeto àquilo que eu já aprendi do meu pai, Jacó, que me ensinou que Deus não gosta de pecado. Meu pai ensinou que aqueles homens sofreram muito porque pecaram. Então José se submete não à vontade da carne. Talvez a vontade de José, como homem, fosse tentar com a mulher. Talvez a vontade de José, carne, fosse dar vazão àquele sentimento, aquela vontade, aquele desejo, a volúpia de se deitar com aquela mulher, de realizar aquele desejo, de concretizar. Mas ele sabia que precisava se sujeitar a Deus. Quando você se sujeita primeiramente a Deus, usa a palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A tentação fugiu de José. Quando ele fugiu, o diabo também fugiu dele. Não tinha mais espaço para o diabo, para a vida dele, porque ele tinha dito não. Diga não ao diabo. Se sujeite a Deus. Diga não ao diabo. Resista às investidas do diabo. E ele assim vai te abominar. Ele vai te deixar de mão. Porque sabe que não vai encontrar espaço na tua vida. Porque ele sabe que você não vai dar espaço para ele. Nós precisamos todos os dias da nossa vida dizer não para o diabo. Nós precisamos todos os dias da nossa vida estar atento ao que nós já aprendemos da palavra de Deus. Dizer não para o diabo, porque ele vai fugir de você. Mas, se você achar que pode continuar pecando, você vai ver que você vai cair. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, eu vou ler que pode haver uma passagezinha lá. Então diz assim: portanto, eu vou ler textualmente para os irmãos. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Fala assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado, que de tão perto nos rodeia. O pecado está longe demais? Não. O pecado está muito perto. Muito perto. Ele está nos rodeando. E corramos, olha só. E o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência
a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Palavra de Deus para mim nesta manhã. Palavra de Deus para você nesta manhã. Não enfrente certas lutas que você sabe que você não vai sair vencedor dessa sua luta. Você sozinho não vai conseguir. Você sozinho não vai conseguir. Muitas vezes é preciso você fugir. Esse fugir aqui é você sair de perto. Sai de perto daquela pessoa que só fala besteira. Sai de perto daquela pessoa que só lança palavras de pessimismo. Sai de perto daquela pessoa que de tanto falar besteira, de tanto falar palavras de ódio, de tanto falar palavras de pessimismo, acaba te seduzindo, acaba também daqui a pouco conseguindo a tua adesão. Daqui a pouco você vai continuar, vai começar a dizer, é isso mesmo, e aí você vai entrando no jogo daquela pessoa. Diga não, fuja a essas companhias, fuja a essas insinuações, coisas que você não pode vencer, aquilo que você não pode vencer. Sai de perto. Não lute contra essas coisas. Lute sim. A luta que você tem que lutar. Porque muitas vezes a luta que você está passando hoje não foi do diabo, não é laço do diabo. É de Deus para a tua vida. Essa sim você precisa ser usado. Essa sim você precisa ser confiante. Essa sim você precisa lutar. Mas há lutas que você não precisa lutar. Há embates que você não precisa enfrentar. Há pecados que é melhor que você fuja. É melhor que eu fuja. É melhor que todos nós fujamos. Assim como fez José. Que também nós, nesta manhã, possamos fugir do pecado para algo muito maior que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já preparou para nós. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com seu sangue remidor, ele limpou de todo o pecado. Não venhamos novamente nos sujar, não venhamos nos enamorar novamente, porque já fez um trabalho maravilhoso na minha e na tua vida. Preserva o que Deus te deu, em nome de Jesus. Amém. Como Deus cuida de nós, né? Ele está sempre cuidando, nos alertando e falando conosco. O amor de Deus é tremendo. Sabe por que Deus fala conosco, nos avisa? Cadê o amor dele? O amor dele é tremendo. Você pode dar glória a ele? Glória a Deus. Ele está sempre dando a palavra de despertamento para nós. Quando nós não caímos. A gente está sempre atento e sabendo que a função do inimigo de nossa alma é matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus, ele veio para nos dar vida e a vida com abundância. Amém. E vida eterna, né? O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, o seu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e noite. Isaías 59, 1 e 2 fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Sua mão não está encolhida, está estendida para nos abençoar. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Porque o nosso Deus é santo. E o Senhor diz na sua santa palavra: sede santo, como o nosso Pai está no céu e santo. Nós somos um povo chamado de Deus e separado para fazer a diferença. Aleluia. O Senhor disse: olha, você vai para o mundo abrir sua boca e me anunciar o meu evangelho e falar do meu amor. Mas o mundo tem que olhar para você e ver a minha luz.
você abrir a boca, o mundo tem que ver o sal. Aleluia. Aleluia. A você não beberá. Há uma mudança totalmente nas nossas vidas. Porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Pode exaltar o nome de Deus. Glória a Deus. Louvado seja A mulher, Deus. a Bíblia, quando via, dizia bastante história ali, ela falou com o marido dela. Mas um homem de Deus. Porque ela via naquele homem o caráter, as qualidades de um homem de Deus. E aonde nós passarmos, temos que deixar marca. Marca de Cristo. Para que o mundo veja que Jesus Cristo está na minha nação. Aleluia. Aleluia. Louvado O seja pecado Deus. não dói, não. Está assim de gente, ó. Caindo. Vai na praça ali. Aqui o segredo. Você nem você anda longe. Chega perto daqueles moradores de rua. Quase todos eles ficam na calçada. Quase todos eles já foram homens e mulheres de Deus. Já fizeram parte da mesa do Senhor, mas não deram ouvido a voz do Espírito Santo. Hoje estão comendo lá. Mas eu não disse. Fora dos povos. Estão na rua. Semelhança de Deus e do bicho. E Deus está alertando para mim, para você cuidar. Amém. Cuidado com esse tal de pecado, viu? Cuidado. Amém. Pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Cante comigo. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Quero ver você. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, renderiam a Deus, assim seria melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. O pecado não dói, não dói. Cante comigo. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. O pecado é uma lepra que o mundo contaminou. Todo cuidado é pouco. Não seja um infrator. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. O pecado não dói, não dói. O pecado
somos nós de entregar. Mas o que Deus falou na palavra, né? Amém. É a profecia que não falha. Deus trabalha como Ele quer. Amém. Ele quer usar seus vozes e não usar. Ou Ele não quer, Ele vai fazer da maneira dele. E, graças a Deus, tem alguém triste aqui hoje? Não. Eu estou muito alegre, né? Porque Jesus está aqui. E também, Deus abençoe o nosso pastor. Repreende todo o mal. Estende sua mão assim. Pela vida do pastor José Carlos. Pela vida da Iracema, né? Que o Senhor venha dar saúde. O Senhor venha restaurar. Que todas as pessoas que estão conosco hoje, nos abençoando com a sua presença, se houver alguma pessoa enferma também, que o Senhor te dê saúde nesta manhã. Muito obrigada pela sua presença. Continue nos prestigiando com a sua presença. Que Deus te abençoe. Obrigada pela vida dos irmãos. Que tenha assim uma saúde, uma semana com muita saúde, muita paz, tá? Deus abençoe seus familiares também. E nesses dias de festa, irmãos, não esqueça que o aniversariante é Jesus. Amém. Né? E Ele que é o Senhor, né? Continue assim na presença dEle, vigiando, olhando, vigiando e orando, tá, irmãos? Porque Deus, Ele tem cuidado de nós, né? Louvado seja Deus. Então, quarta-feira eu conto com vocês aqui, tá bom? Deus abençoe. Eu vou orar o pastor Margarida Apostólica. Senhor, muito obrigada por este culto, pelas vidas que vieram, pela operação do Teu Santo Espírito, que o Senhor trabalha como o Senhor quer. Obrigada pela palavra que Tu usaste, pedido, falaste conosco poderosamente nesta manhã. Senhor, agora guarda a nossa saída deste lugar, livra-nos do laço do passarinheiro, das pestes perniciosas, guarda as nossas vidas, nossa chegada em casa, aqueles que vão entrar no ônibus, na condução, que Tu venha tomar a direção, Pai, e leve para que eles possam chegar em paz aos seus lares. Te pedimos para o culto dessa noite, que Tu venha também abençoar, usar, Senhor, Teu servo para ministrar a Tua palavra, Tua filha que estará na direção. Ó Senhor, irmãos, fica ligado, eu estou morando aqui. Gente, tem que abrir uma mão na casa de Deus. Deus não trabalha assim. Ó Senhor, abençoa cada um dos teus servos, Senhor. Deus, muito obrigada por esse culto desta manhã, Senhor. Não sei porque Deus está me dando a Helena. Abençoa Helena. Ó Senhor, chega a tua filha e visita agora, Senhor. Ó Deus, não sei o que está acontecendo, mas Tu sabe. Ajuda ela, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Pastor, Ademar da bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E a igreja diga amém. Uma salva de palmas para Deus. Muito obrigado por você que está no Facebook, pelo YouTube. Continue compartilhando, deixando seu like. Que Deus te abençoe.